depois da nossa live aqui. Porque eu quero entrar... que falar agora, de repente pode virar um ponto bom, hein? Bom, galera, vai sair um spoilerzinho aqui agora. Deitar em cima é incubare, né? Em latim. Daí que vem íncubo. Íncubo é quem se deita por cima. Esse é um corte de um vídeo um pouco longo que eu tinha aqui no canal e eu achei bacana cortar somente esse bate-papo aí, ó, para você que não assistiu ainda ter a oportunidade. Ou você que tinha visto e gostou, agora pode desfrutar apenas desse pedacinho aí que você tinha gostado, tá bom? Acompanha comigo aí, ó, esse corte espetacular selecionado para você. Canal Milhas e Milhas. Canal Milhas e Milhas. Depois da nossa live aqui. Deixa eu puxar aqui, porque eu quero entrar... que eu falar agora, de repente pode virar um ponto bom, hein? Então, cara, mas é que... Bom, galera, vai sair um spoilerzinho aqui agora do filme do Nosferatu recente aí do Eggers. Seguinte, eu achei muito interessante, talvez seja loucura da minha cabeça, não tenha nada a ver e tal, mas eu achei muito interessante a seguinte questão, que o filme começa com a Ellen tentando manter o marido na cama, ali seduzindo ele para manter ele na cama, para salvá-lo, para salvar o relacionamento, enfim, né? Não sei se de forma, como é que eu posso dizer assim, consciente ou inconsciente, mas ela fica ali, chama ele de volta, né? Seduzindo ele para ele ficar na cama, e ele, não, tenho que trabalhar. E no final, nós temos exatamente a Ellen numa cena oposta, ela seduzindo o Orlok para mantê-lo ali na cama, em cima dela e tal, mas para destruí-lo e se autodestruir também, né? Assim, ela vai acabar se perdendo ali também. Cara, eu achei isso uma coisa tão interessante que eu não tinha visto em nenhum outro filme, nenhuma outra... A semelhança das cenas, o começo do filme e o final do filme, né? A Ellen nesse ponto crucial, porque se ela consegue o intento dela no começo, a gente não tem filme. E se ela não consegue o intento dela no final, o filme não tem um final. Aliás, final maravilhoso desse filme. O final, assim, é poético, aquele final desse filme. Sim. Cara, muito bem observado. Não tinha reparado nesse paralelo, assim, né? Até então, eu imaginava um pouco essa cena do final como uma espécie de aceno ao Herzog, né? Então, basicamente assim, em 79, nós temos a Isabella Gianni, né, que também foi muito discutida na produção entre a equipe por conta de outro filme que ela faz, né, além do Nosferatu, Vampiro da Noite, né? Ela faz o Possessão, né, em que ela tem relações com uma criatura monstruosa também, né? E, basicamente, assim, no Nosferatu de 22, a Ellen, ela é mais passiva nessa situação, né? Ela tá deitada, né? O vampiro vem pelo lado da cama, morde ela de lado, né? E ele se surpreende com o canto do galo, ele vai se levantar, quando ele tenta atravessar a janela, ele é destruído pelo sol. No filme de 79, ela guia o vampiro. Então, o Orlok, ele chega, né? E a primeira coisa que ele faz ele começa a tentar apalpar a vulva dela. E ela distrai ele e fala, não, vem pra cá, é aqui que você vai se perder, né? Ela traz ele pro pescoço. E aí ele fica um tempo ali. Quando ele percebe que ele tá já esgotando o tempo disponível que ele tem, ela, né, a Lucy, interpretada pela Adjani, puxa a cabeça do Klaus Kinski e, tipo, meio assim, ó, não. Continua aqui. Vem pra cá, volta pra cá. Então ela é um pouco mais
corajosa, um pouco mais ativa do que a Ellen, interpretada pela Greta Schröder, né? Quando acontece isso no Eggers, eu acho que existe um paralelo, porque existe outro também. O Klaus Kinski interpretando o Drácula, né? Fica cego quando ele é atingido pela luz do sol, da mesma maneira como o Bill Eggers ali, como Orlok, aparece com lentes brancas também. Então eu acho que esse final ele dialoga muito com o filme do Herzog, inclusive deixando o cadáver, né, do vampiro disponível ali, né, visível. E a gente sabe que ele justificou isso comentando que a relação dos vampiros com o sol foi alterada profundamente pelo crepúsculo, né? Então, então tem vampiro que brilha. Pois é, ele acha que haveria um ruído, né? Ele colocar o vampiro ali se desfazendo, virando fumaça, ou alguma coisa do tipo, geraria mais piadinha, mais né, uma coisa involuntária, assim, negativa, do que né, a ideia de, poxa, que legal, ele manteve um paralelo com o filme de 22. Né? Então ele optou por uma outra maneira um pouco mais grotesca mesmo, né, de trabalhar isso. Então, mas é uma observação muito interessante, assim. E eu acho que tem uma coisa bacana também, que é o seguinte, as pessoas precisam perceber que no cinema você tem um ponto de vista, né, que é a câmera mostrando o que está acontecendo, e você tem flashbacks, que são imagens que ilustram o que as pessoas estão falando, né? Então, assim, a gente ouvir a Ellen falar do passado, a gente tem um narrador não confiável aí, a gente não sabe como ela fez para invocar o Orlok, a gente não sabe que tipo de... Né? O Orlok chama ela de Enchantress, feiticeira, né? E ela fala de um sonho no qual ela vê diante dela essa figura que ela interpreta como a morte, né? A gente vê uma cena em que ela evoca guardiões, anjos guardiões e criaturas celestes, né? Mas a gente sabe que na mesma cidade existe um livro de uma tradição relacionada a essa magia que o Orlok aprende ali, segundo o que o Von Franz vai falar, dos Solomonari, né, que seriam ligados a Salomão, mas também a Xolomance, né, que é essa escola em que o diabo ensina magia, né, que inclui controle das tempestades, a linguagem dos animais, e também uma espécie de possibilidade dessa pessoa desenvolver feitiços diversos. E a gente vê o Orlok usando a sombra, usando coisas à distância, fazendo portas se abrirem, fazendo pessoas não acordarem, né? Existe uma série de feitiços que ele faz, né? Então, assim, a casa do Orlok, né? E aí o Eggers fala que isso é uma inspiração do A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, mas a casa do Orlok tem portas que abrem e fecham, como é no filme de 22, como é no filme de 79, mas existe uma estátua que se mexe também, né? Enquanto o dedo dele está sendo chupado pelo vampiro fora de cena. A gente não vê isso, só ouve, né, uma coisa estranha acontecendo depois que ele se corta. E ele está aterrorizado vendo uma estátua se mexer para, né, a direção dele, assim. Tudo isso, eu acho que, assim, faz a gente se perguntar, né? Como que ela fez essa invocação? A gente não sabe. Ele chama ela de feiticeira, por quê? Né? É um elogio, né? O Nock chama ela de Sylphid, fala que ela é mais uma criatura do ar do que qualquer outra coisa, né? Ele está falando isso com algum tipo de conotação também mística, alquímica, ou é só um elogio também, né? Uma metáfora? A gente não sabe de muita coisa. Eu acho importante a gente ressaltar o que a gente não sabe do filme. Sim, né? sim. Porque essas lacunas, elas abrem margem para muita coisa, né? Então, assim,
existem coisas que eu acho muito interessantes, assim, que podem não significar nada. Eu acho que a chance de não significar nada é grande, mas eu acho importante a gente tentar também levantar hipóteses, né? Por exemplo, a gente vê que todas as imagens do Nosferatu, né, que aparecem no livro, pelo menos a que aparece principalmente, é uma imagem inspirada numa arte que representa um íncubo, né? E por que o Orlok sobe, né, no Thomas Ruta para beber o sangue dele? Fica deitado em cima dele. Por que ele faz a mesma coisa com a Ellen, né? Deitar em cima é incubare, né, em latim. Daí que vem íncubo. Íncubo é quem se deita por cima, né? Então, essas figuras, né, em italiano, íncubo também é pesadelo. E essa semântica vai se misturando. Então, os relatos de paralisia do sono, né, que envolvem pesadelos e figuras muitas vezes demoníacas em cima das pessoas, privando o movimento delas, deram origem a essa figura, né, do íncubo, do Alpe. O Nosferatu no filme de 22 é chamado de Alpe. Né? Parece lá, ele é um Alpe que traz Träume, ou seja, que inspira sonhos, inspira pesadelos, é um íncubo que inspira pesadelos. Né? E ele faz isso com a Ellen. Né? E quem se deita embaixo é quem? É quem sucumbe. Né? Sucubus é quem se deita por baixo. E aí você tem um cara chamado Von Franz, sabe? E que remete à psicanálise junguiana, uma das maiores pesquisadores dos contos de fada, do mal nos contos de fada, é a Marie-Louise von Franz, que era uma discípula do Jung. Né? E aí você tem uns conceitos ali da psicanálise junguiana, de sombra, etc., né, de reencontro com a sombra. Né? Então, esse desafio, né, do self, de se formar como algo uno, como algo íntegro, porque você tem uma porção muito recalcada, né, de sombra dentro de você, e aí vem o filme e fala, pô, sucumba às trevas, sabe, sucumba à escuridão. E a Ellen faz isso, ela se deita debaixo desse íncubo, que é esse pesadelo dela, que é essa escuridão, essa sombra que se espalha pela cidade. E aí, assim, ela tem ali uma função, né, se destruir e destruí-lo também, que é um pouco essa questão de uma síntese, né? Tese, antítese, síntese. E como a Prana, lá no filme inicial, fazia filmes ocultistas, filmes iniciáticos, eles queriam que cada filme fosse um ritual, né? E qual que é o ritual do Nosferatu? A gente não sabe o que eles queriam com aquilo. Mas, se você for ler, né, tem um livro aqui que eu acho muito interessante sobre isso, e tem um capítulo sobre algumas das narrativas dos mitos dos primeiros ocultistas ali da Ordem do Templo Oriente, que tem a ver com Aleister Crowley. Então, esse cara era um secretário do Aleister Crowley, né? E o Albin Grau, que era produtor do primeiro filme, ele fez parte de uma dissidência da OTO, né? Que era a Fraternitas Saturni. Ele fez ali muito do conceito do filme, né? A gente não sabe se isso veio dele ou do roteirista, que é o Henrique Gallen, mas uma das principais narrativas míticas, segundo o Kenneth Grant, desse livro que eu te mostrei, é a ideia da Virgem se encontra com a fera na floresta. Então, assim, é uma narrativa iniciática, ocultista, ritualística, de uma mulher muito inocente, muito pura, né, que tem o fim dela ao encontrar uma figura monstruosa, masculina e muito violenta em um lugar inóspito. Né? Só que isso tem a ver também com uma visão alquímica, ocultista, de eliminar esses opostos, fazendo com que você tenha ali uma espécie de animus anima, né? Então as pessoas reconhecerem que, sendo homens, elas têm uma porção mulher, sendo mulheres, elas têm uma porção homem, que um equilíbrio, né, de masculinidade, feminilidade é saudável, que não existiria mais lugar nessa nova era que eles estavam, né, prevendo, esse novo Aeon, não haveria lugar para que as mulheres fossem sempre tratadas como inocentes e puras e, sabe, subalternas, enquanto os homens manteriam um padrão monstruoso de dominação, patriarcal, etc. Tanto que na Telema, que é essa corrente deles,
existem muitas mulheres sexualmente liberadas que têm toda a autorização para terem múltiplos parceiros, eles têm inclusive rituais que estimulam isso, formas de magia sexual que tem a ver com a sexualidade da mulher. As pessoas podem até problematizar, dizer que tem ali coisas que elas podem estar fazendo sem tanto interesse pessoal, mas sim como forma ali de participar dessa coisa mais ritualística, com toda razão, né? Mas eu acho que existe uma tentativa de mostrar na tela o que é essa... se eu não me engano, os junguianos vão chamar isso de... Não sei se é conúnctio, é uma coisa assim, que eles vão trazer, que é quando os opostos se atraem de uma forma muito, muito forte, muito irresistível, assim, né? Então, por que colocou esse nome junguiano no filme? Acho que alguma coisa tem a ver, sabe? Eu acho que o Eggers, ele coloca essas coisas pra gente ficar pensando, pra gente ficar, igual eu tô aqui, queimando neurônio à toa aqui. Mas é muito bacana. Porque isso dá longevidade ao filme também, né? Assim, tem isso, esse tipo de discussão e tal, traz longevidade pro filme, né? Então, e ele é muito estudioso, né, cara? Ele é muito preciso no que ele quer mostrar ali, né? Ele é um diretor, assim, fora de série, né, cara? Eu gosto dos 4 filmes dele, assim, eu sou apaixonado por todos, né? Por isso que eu coloquei para você que eu achei, assim, que eu não sei se foi sacada dele, ou se ele nem fez pensando nisso, mas, cara, eu falei, cara, que coisa interessante, né? O filme começa e termina basicamente igual, né? Ela seduzindo o homem que tá com ela ali para ficar com ela na cama. A diferença é que no começo do filme, para protegê-lo, né? Vamos dizer assim, talvez de uma forma inconsciente, não sei, mas ela falou: não, fica aqui, não vá, não sei o quê. E no final, a mesma coisa, porque ela chega a puxar ele também, né? O Orlok, quando ele ouve o galho, ele vira e ela puxa ele também para cima dela de novo, né? Então, assim, basicamente a mesma coisa, né? Ela atraindo, só que com esses opostos, né? Um para proteger e o outro para exterminar. Eu achei isso, cara. Eu falei, cara, que foda isso, velho. Eu achei. Espero que você tenha curtido e eu te peço o seguinte: se inscreve no canal nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos. Me ajude aí, assista um desses e deixe o seu like.